Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Nova Dimensão Podcast. Um podcast sobre empreendedorismo, marketing, onde a gente convida empreendedores da vida real para trazerem suas dificuldades e mostrar para você, empreendedor, pessoa que tem vontade de empreender, trabalha com marketing, tá aí no mundo online e acha que o mundo são só flores, que nos podcasts que falam por aí só existe faturamento milionário e nenhum problema. A gente tá aqui para mostrar para você que existe o outro lado da moeda, o lado das dificuldades, o lado dos problemas, e a gente tá aqui para falar deles e mostrar que nenhum problema não existe solução. E aqui comigo meu co-host Júlio Lara, meu sócio, que além de co-host, tá com mais moral que eu, que já foi convidado para um outro podcast, enquanto eu ainda não fui convidado por nenhum. Então aqui, minha agenda de podcast está aberta, quem quiser me convidar, só me mandar um e-mail, daniel@novadimensãodigital.com.br, e é isso. E antes do Júlio falar alguma coisa, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário depois de assistir todo o episódio e dar o seu feedback aí sobre esse episódio que tá impressionante. É isso aí. Selecionamos hoje o convidado. Vou falar para você que é um dos caras que eu mais admiro do digital e eu tenho, acho que a bênção, não sei nem se seria a palavra, mas o privilégio de falar que ele é nosso amigo, gosto muito dele, mas antes deixa eu me apresentar. Júlio Lara, CEO da Nova Dimensão Digital, co-host aqui no Nova Dimensão Podcast, como o Dani falou, convidado recentemente para participar de outro podcast. Para você que ainda não viu, é só você visitar as redes sociais da Nova Dimensão Digital, ou até mesmo a minha, _ Júlio Lara ou @Nova Dimensão Digital, para que você veja ali o podcast que a gente participou. Mas falando do Nova Dimensão Podcast, agradeço mais uma vez a sua audiência, para que você esteja aqui. Eu tenho certeza que vai ser mais um podcast de diversas ideias trocadas e muitas histórias que vocês já sabem como é que é o estilo aqui do nosso podcast, um pouco diferente aí do convencional, para que a gente retire ali todos os segredos do nosso convidado. Boa. E só para antecipar um pouco e apresentar, introduzir o nosso convidado, ele é um empreendedor digital que tem uma empresa de educação online, onde ele já passou por vários outros negócios e já teve outras empresas, ainda hoje tem. A gente conheceu ele através de um mastermind e a gente se conheceu justamente numa pegada que conecta muito com esse podcast. A gente se encontrou e em alguns masterminds as pessoas gostam só de falar das coisas boas. E a gente se conectou justamente porque a gente ignorou um pouco as coisas boas e começou a falar dos problemas. E eu lembro até que você falou, pô, gostei de vocês porque vocês não ficam só falando dos ganhos e das coisas boas, mas vocês também mostram a real sobre empreender. Então com vocês, Rodrigo Vicenzi. Ihu, é isso aí. Que apresentação massa, cara. Bom demais. Isso é algo que é muito interessante pra você aprender com as pessoas, né? Eu lembro que o Júlio, né, que falou, me seguia já. Sim, e sim. eu não reconheci na época, tipo, a pessoa, ao cara que já me seguia. E a gente se conectou ali e começou a trocar ideias sobre as maiores dificuldades, porque você vai nesses grupos de mastermind, você assiste esses podcasts e realmente, eu concordo com vocês, a maior parte só tá ali pra falar das briga de ego, né? É briga de ego, sabe? Eu faturei, não sei o que. E aí isso passa pra quem tá assistindo, pra galera que tá do outro lado, que parece fácil. Né? E o pessoal se frustra muito porque eles acham que não existe erro. Dentro do mercado, né, igual o Dani falou, eu trabalho com educação, certo? Meu maior desafio na educação não é fazer o cara, por exemplo, faturar milhões. Sim. Essa parte não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é tirar do ponto morto. Sem dúvida. Porque o cara começa e ele se depara com a primeira dificuldade e ele pensa, não é pra mim, eu sou incapaz. Porque ele acha que quem tá lá na frente nunca errou. E aí, por isso é tão importante falar sobre esse assunto. Sim, sem dúvida. Total. E a gente está aqui para falar justamente sobre isso. A gente estava até conversando hoje, quando a gente foi almoçar, sobre a dificuldade, né, das pessoas, às vezes, da falta delas mesmas aceitarem que elas vão errar, que elas vão ter problema, que elas vão ter dificuldade. E eu até queria começar falando um pouco, antes de falar um pouco sobre sua jornada lá desde o começo, mas falar um pouco sobre sua jornada hoje no mundo da educação, para você falar um pouco para a galera quais são as maiores dores que você vê, que você enxerga, que o digital está trazendo para as pessoas. Porque hoje a internet é um mundo de ilusões. E a galera começa a criar várias crenças na cabeça delas. E você hoje, com mais de 4 mil alunos, certo? Mais de 12 mil. Mais de 12 mil. Eu errei só um pouquinho. A briga de ego aí que você tá falando. 12 mil, caralho, respeita. Mais de 12 mil alunos. Você já conversou com vários tipos de pessoas. Então explica aí hoje quais são as maiores inseguranças que essa galera que está começando no digital tem, quais são os medos que elas têm aí. Bacana.
Bom, cara, a primeira coisa é o seguinte, dentro do nosso ecossistema do grupo educacional, a gente pega desde a pessoa que quer começar e que não sabe nada. Tipo, eu tenho uma aluna que ela tem uns 40 e tantos anos e, tipo, começou a mexer com computador. Assim, porque assim, a gente mexe com computador, trabalha na frente do computador quase o dia inteiro, mas, por exemplo, você pegar uma pessoa mais velha, na maior parte das vezes o uso dela de internet é pelo celular. Sim. Ela não tem o hábito de usar computador, né? Eu tenho uma aluna desse jeito, tipo, de favela mesmo, que começou, tá trabalhando ali e tudo mais, e eu tenho um aluno de 12 anos. E às vezes quando a gente fala assim, 12 anos, você imagina aquele moleque acelerado que, nossa, de internet e tudo mais. Não, mas é um rapaz muito simples. É um garoto simples, de uma origem humilde, extremamente trabalhador, extremamente honesto, e que o cara tá conseguindo construir um negócio pra ele, né? E eu tenho dessas pessoas que são completos leigos, eu tenho um produto para essas pessoas, claro, bem mais acessível ali dentro, até produtos onde eu pego pessoas do nível de vocês e mentoro, né, de alguma forma, e educo no sentido de imersões presenciais e coisas do tipo. Então, assim, em cada nível, em cada etapa, as dores elas partem da ignorância em relação ao próximo passo. A dificuldade da galera. Isso é geral na vida. Tudo aquilo que você fala que você procrastina, você fala que você é uma pessoa procrastinadora. Eu sou uma pessoa que procrastino muito. Não, você só é uma pessoa que não tem informações sobre a parte lá da frente. E aí você passa mais tempo tentando adivinhar o que tem lá na frente do que realmente dando passo pra frente. Sim. Vocês já dirigiram na neblina? Já. E aí você vê, tipo, 2 braços pra frente do carro, assim, mais ou menos. Você não acelera e esses 2 braços vão pra frente de novo? Você não vê sempre 2 braços na frente e depois lá na frente tem neblina. Então, é isso a jornada do digital. É você entender que você não gaste tempo tentando adivinhar o que tem lá. Dê o próximo passo. E aí a grande parada é que lá atrás eu fazia o marketing muito errado e eu sofria muito. Cara, eu ficava em desespero. E talvez tem gente que tá assistindo aqui que vai se identificar. Quando você sabe que você é muito bom em alguma coisa, tecnicamente, cara, eu sou o cara que mais entende disso daqui. E você não consegue vender aquele conhecimento, passar aquele conhecimento, você não consegue ter engajamento, saca? Do mais básico, vou nem dizer vender. Mas, por exemplo, você posta um conteúdo que você fala, meu Deus, esse é o conteúdo mais incrível que eu já fiz na minha vida. Eu poderia cobrar por ele. Eu poderia cobrar por ele e ele tem um engajamento extremamente abaixo da média. Esse era o meu Instagram. Na época que eu tinha uns 12, 13 mil seguidores mais ou menos, meus stories eram 200 visualizações. E não era seguidor comprado, era seguidor real. E aí eu ficava, cara, por que isso acontece, mano? O conteúdo era muito bom. E aí eu fui entendendo que ali no Instagram, né, é um lugar onde você precisa ser meio motivacional. Porque é aquilo, mano. A galera que tá te seguindo ali, eles querem só dar o primeiro passo. E aí, às vezes, a gente cria essa versão, mas cara, é ali, é o ambiente. Você quer um ambiente onde o conteúdo é técnico, aprofundado? Vai aprofundando nos produtos das pessoas, entendeu? YouTube também, outros canais. YouTube, cara, procura exatamente aquilo que você quer no YouTube, né? Enfim, assim, era uma frustração tremenda, né? Aí, quando eu desci, eu peguei, não, esse conteúdo aqui, ele tem que ser depois que a pessoa comprou. E eu comecei a ser mais raso no conteúdo lá fora, foi quando eu consegui ter proporções muito melhores. Legal. Eu queria só pegar um gancho, porque como você citou, o Dani também, a gente se conheceu no Mastermind. Eu lembro que naquela época não era Rodrigo Vicenzi. Você lembra o que era? Exatamente. Era Rod Rex. Exatamente. E o Rod Rex, por que eu queria fazer esse gancho? O Rex, eu tenho certeza que é por conta do sempre o hackzinho que a pessoa busca. E eu acho que linka muito com o que você tá falando, porque, pô, todo mundo não quer esticar o braço pra ver ele lá e depois ir indo. Todo mundo quer o hackzinho, a gente tava até antes de começar aqui falando sobre jogo, né? Pô, como é que eu vou ter o hack pra já passar de fase? Meu, não existe hack. Existe constância e existe um bom trabalho a ser feito. Claro, você pode ter uma dica ali, uma dica aqui, mas hoje os seus alunos, no geral, inclusive queria até deixar aberto aqui para você falar o nome, né, do grupo educacional, fazer o famoso marketing, né? Fazer o jabá. Fazer o jabazinho. Mas eles vêm buscando, eles vão até você buscando essa parte de hacks, ou hoje em dia o seu posicionamento facilita para que isso seja uma coisa de não, calma, ó, você tá aqui, eu vou te ajudar a seguir esse processo. Cara, normalmente eu dou essa pancada depois que a pessoa já comprou. Vou te dar um exemplo, uma parada do mercado que eu detesto, o termo que eu detesto, tráfego para negócio local.
Eu odeio esse termo, assim, profundamente. Por quê? Porque eu acho extremamente medíocre. Você diminui muito o que é o trabalho de fazer marketing para empresas. Sim. Tipo, fala na frente da pessoa, marketing para empresas e tráfego para negócio local. Tipo, de um lado parece que você é um baita de um profissional, do outro parece que você faz o marketing da padaria. E você não desmerecendo não só... a padaria. E você não desmerece só você desmerece a empresa. A empresa, exato, negócio local. Sim. É tipo, esse termo ele ficou muito popular em 2020 pra cá, né? Ficou muito popularizado e eu meio que montei os meus primeiros produtos pegando essa audiência. Legal. Por quê? O que eu identifiquei? Eu identifiquei que a galera aprendia a parte técnica das coisas, mas não tinha visão de negócio, de como transformar aquele conhecimento em grana. Sim. Porque o que tem de gente no mercado, e eu me incluo nisso, que sabe um monte de coisa, mas não consegue transformar aquilo ali em dinheiro, entendeu? Então assim, o que eu ensino ali no primeiro passo? Eu pego essa audiência que está flutuando na internet, que sabe uma coisinha ou outra ali, que eventualmente acompanha, aprendeu tráfego lá no canal do Pedro Sobral, alguma coisa do tipo, e esse cara acaba caindo nas minhas redes e eu falo pra ele assim, cara, você sabe, mas você não ganha dinheiro com o que você sabe, então vem aqui que eu vou te ensinar. Aí quando o cara compra, eu geralmente prometo pra ele que ele vai conseguir dinheiro. É isso. Sim. Tem que ser essa promessa, porque é isso que você quer. A pessoa ela quer ganhar dinheiro, ela não tá aqui assistindo esse negócio agora à toa. Sim. Eu falo, você vai ganhar grana, você vai ganhar. E eu apanho muito pra vender porque eu prometo pouco. Eu falo assim, você vai ganhar de 3 a 5 mil reais por mês. Sim. Pronto. E aí tem gente que não compra porque fala, é pouco. É pouco. É pouco. Mas é isso, mano. Essa e é a ele não realidade. tá ganhando 3 mil. Quem fala que é pouco ainda não tá ganhando Ele isso. não- e ele não tá ganha isso. criticando. Mas porque ele Exatamente. quer você de Porsche. Ele quer uma fotinha sua no Exato. feed de E, Porsche. como eu falei, ele tá buscando o hack pra do dia pra noite ganhar 100 mil. Exatamente. Porque hoje em dia tá muito difundido no mercado, o famoso 6 em 7. Aham. E as pessoas começam a achar que é fácil. Meu, Tá a louco. gente trabalha aqui com lançamentos, você faz, né, venda de produtos na internet. É fácil É fazer 6 em difícil 7? pra caramba, Então, mano. cara, É difícil pra caramba. É igual, mano, você olha os grandes do mercado, saca? Tem uma equipe gigante. Sim. Eu nem sou tão grande. Hoje, na minha parte educacional, eu tenho 9 colaboradores. Cara, agora você pensa, você olha de fora e você fala, é facinho, você vai lá no Instagram e fala, arrasta pra cima. Mano, é muito mais embaixo o buraco, saca? É muito difícil. E não só a parte estratégica, não só a parte de desenhar produtos, pensar estratégia, pensar tráfego, gerenciar pessoas, Nossa. conseguir controlar que tudo vai ir com a melhor perfeição possível, contar com as adversidades, porque pode ser que esse microfone não esteja ativo, quem me garante? Então, contar com todas essas adversidades é muito difícil também. Essa galera que tá no digital, que procura essas paradas do hack perfeito, que olha uma oferta de 3 a 5 mil e acha pouca, ela já tá querendo olhar 10 passos a mais da neblina. Exatamente. Porque ela nem tá ganhando aquilo ainda. Mas assim, você não começou o seu Instagram com 40 mil seguidores e nem começou a sua vida com 12 mil alunos. Exatamente. Então vamos dar um passo para trás. Vários pra trás, né? Vamos dar uma resinha nessa neblina e vamos entender um pouquinho mais qual que é o background do Rodrigo. Então, se apresenta aí pra gente, conta um pouco mais de onde você é, qual foi o seu primeiro trabalho, o que você fez para encontrar o digital na sua vida. Boa. Me perguntaram hoje no Instagram qual que era a minha experiência antes do digital. Eu falei, jogar LOL. A minha vida começou na internet. Meu primeiro trabalho foi marketing. Eu comecei em 2015, né? Então, bem antes de muita coisa ser popular. Quando tudo era mato, Cara, não né? tinha... Story não existia. É verdade. Não existia? Existia Instagram, mas não existia Story. Em 2016 eu lembro que, tipo assim, a Pugliese fazia Snapchat, saca? Não era um negócio comum. Sim. Então eu comecei em 2015. Eu nasci no interior do Tocantins. Com 18 anos eu fui morar na cidade de Goiânia pra estudar marketing, estudar publicidade. Não porque eu queria, mas tipo, foi só porque eu queria ter uma faculdade fora da casa dos meus pais. Uma pergunta só nesse meio termo. Por que Goiânia e não São Paulo? Que Porque eu dizem fiquei com medo de São Paulo. Ah. Mano, eu nasci numa cidade de 30 mil habitantes. Eu era um moleque caipira do interior do Tocantins. Então, quando eu vim pra São Paulo, eu fiz um vestibular aqui em São Paulo, passei, e aí, tipo, meu pai falou, e aí, você vai pra São Paulo ou vai pra Goiânia? Eu falei, eu vou pra Goiânia, São Paulo. Eu fiquei com medo, cara. Eu lembro que eu, tipo, tive maior dificuldade pra pegar metrô, essas coisas. Eu não sabia como isso funcionava. Mano, eu ia de bicicleta pra todo lugar onde eu morava, saca? Então, pra mim, foi bem assustador na época. Então, eu optei por Goiânia. Legal. E aí, cara, entrei na faculdade. Eu lembro que no meu primeiro dia de aula, olha que louco. No primeiro dia de aula, o professor falou assim, por que vocês escolheram o curso, né? E 90% da turma falando assim,
porque eu sou muito criativo, eu gostava de desenhar, que não sei o que, coisa de publicidade, né? Quando chegou na minha vez, eu não sabia nem o que eu tava fazendo ali, juro por Deus. Aí eu falei, cara, eu quero aprender umas paradas e ganhar um dinheiro. A galera riu, kkkk, deveria ter feito medicina, deveria ter feito engenharia. Rolou essa piada, o próprio professor falou isso, saca? Deveria ter feito medicina, deveria ter feito engenharia. Porque na época não existia esse negócio de se ganhar dinheiro com marketing. Não, mano, ou se você fosse top 1% do mercado, você ia ganhar R$8.000 numa agência de publicidade. Sim. Isso era o ápice da carreira. E entregar a sua alma pra agência. Viver ali dentro, mano. Viver ali dentro, comendo pizza com colesterol aqui, ó. Exato. Eu sou dessa velha guarda também, comecei antigamente lá e a galera falava, quando eu trabalhava em agência pequena, os caras falavam, Dani, vai pra agência grande, que lá é seu lugar. Eu nunca fiz faculdade, mas comecei minha carreira com 14 anos em agência programando site. E aí falavam, vai pra agência grande. E aí um dia eu conversei com um primo meu que ele tem experiência, ele falou, tá, você vai, mas você vai vender sua alma pros caras. Os caras lá são tipo zumbis. E aí eu não sei se essa é a realidade, mudou muita coisa de lá pra cá, mas realmente era top 0,5% da sociedade que fazia publicidade, ganhava mais de 5, 6, 7 mil reais por mês. E vivendo aquilo ali, morando dentro da agência praticamente. Eu lembro, eu cheguei a trabalhar em agência, né? E aí na época que eu trabalhei eu tinha um chefe que, tipo, na lua de mel o cara tava fazendo videoconferência, ele viajou na lua de mel e tava fazendo videoconferência pra revisar planejamento. Aí beleza, né? Mas nesse comecinho eu fui pesquisar sobre esse mercado, entender um pouquinho mais e eu falei, cara, tô ferrado, eu vou ganhar pouco, ou vou ter que voltar e pedir ajuda pros meus pais, eu não vou dar conta e tal. E aí, cara, eu fui empurrando com a barriga, né? Eu entrei na faculdade em 2013, só lembrando, né? Então eu entrei em 2013 e eu comecei a empreender em 2015. Eu tive um amigo na faculdade e esse amigo, ele arrumou um estágio numa agência de publicidade muito cedo. Tipo, no final do primeiro período, no segundo período, eu acho que foi do primeiro ano da faculdade, ele já tava estagiando numa agência. E aí ele chegou pra mim um dia, a gente tava no botequinho tomando uma cerveja, e ele falou assim, mano, eu descobri quanto que um varejista gigantesco de lá, né, paga pra agência. Eu falei, e quanto que é? Aí ele, não, o FII mensal, que é o pagamento mensal, é de R$25.000. Fora o BV, né? Vocês sabem o que é o BV de mídia, né? O percentual. Explica lá pro pessoal. É porque a galera não sabe, né? O BV de mídia é tipo... O seu guru não sabe. Seu guru não sabe. Ó, vamos lá, coisa de dinossauro aqui. O que acontece? Antigamente, no tempo das cavernas, não existia gerenciador de anúncios do Facebook, né? Que é um tipo de mídia, né? Então, quando você ia comprar, por exemplo, uma propaganda na televisão, você tinha que ter o contato do cara que coloca a propaganda lá. Tipo, do departamento de publicidade da Globo. E geralmente quem tinha isso era um cara que trabalhava como mídia em uma agência de publicidade. Isso. Daí vem o nome. O cara agencia a tua mídia. Ó, a gente vai produzir um comercial e eu vou negociar pra você o melhor preço ali pra colocar na Globo, né? Então, era isso que acontecia. Se a empresa fosse investir, por exemplo, R$100.000 pagar pelo comercial da Globo, ela tinha que pagar, tipo, 120 mil. Normalmente era 20%. Era variável isso, né? E esse dinheiro ficava na mão da agência, pelo trabalho de agenciar, sacou? Então, isso é daí que vem a parte da agência. Hoje o pessoal tem as agências de marketing, né? Como vocês têm, eu tenho agência também. O que a gente faz é basicamente isso. Nós temos o contato, né? Que a gente sabe usar o gerenciador de anúncios e a gente cobra um valor para poder agenciar a tua propaganda aqui dentro. Mesma coisa. E aí, velho, ele falou, cara, eles pagam 25 mil de FII. Aí eu olhei assim e falei para ele, então como é que o pequeno empresário faz marketing? Esse foi o meu primeiro pensamento. Eu falei, cara, como que o pequeno não faz marketing? Ele não, no máximo ele faz um panfleto ali, um banner na porta do... É meio doido, né? Ouvir uma coisa dessa. Tipo, porque hoje em dia, cara, você abre qualquer negócio, você abre uma conta no Instagram, você já tá fazendo marketing. Já tá fazendo marketing. Exato. Agora, lá atrás era panfleto, saca? Era panfleto. E, tipo, o Instagram era uma rede de postar foto nessa época, saca? Ele existia, mas era uma rede de postar foto. Eu tava falando do Story, não existia, né? E aí eu falei, cara, beleza, conversa foi, ele falou, não faz marketing e tal, eu fiquei com isso na cabeça. Eu lembro que nesse dia, ele foi embora mais cedo do bar, eu fiquei um pouquinho mais, não tinha nem 3G pra olhar no celular. Eu fui com aquilo na cabeça até chegar em casa, aí eu abri o computador e fui pesquisar sobre marketing para pequenas empresas. E, obviamente, eu caí aonde? Num guru no TikTok? Não, eu caí num artigo, e depois outro, e depois outro, e depois outro. Foi nessa época que eu comecei a ler
sobre a RD Station, né? Na época, resultados digitais. O Natanael Oliveira produzia muita coisa nessa época já. Então eu comecei a ler sobre esses caras e eu descobri. Eu lembro que até foi o Natanael que falava sobre consultor de vendas online. Ele falou, cara, um profissional onde você pode fazer campanhas de vendas para aquelas empresas. E aí ele citou alguma coisa sobre Google AdWords, né? Que é o jogo tal do Google Ads. Eu falei, caralho, velho. Isso aqui é um negócio. Aqui que mora o dinheiro. Por quê? Se o cara não tem como pagar 25 mil pra agência, ele quer fazer marketing, a solução dele, se ele pagar 1.500 pra mim, sai barato demais. E olha que trem doido, porque hoje em dia você chega pros gestores de tráfego de negócio local e fala pra ele cobrar R$1.500 do empresário, ele acha que não vale. Olha que doido. Na época eu falei R$1.500, eu tô fazendo isso de graça. A forma como veio a mentalidade. Deixa eu só fazer uma pergunta. Na sua opinião, por que você acha que hoje em dia as pessoas elas têm medo? Eu sinto realmente que é medo de cobrar R$1.500 para uma empresa para fazer essas estratégias digitais. Você acha, eu tenho uma opinião, né? Eu vou colocar ela na pergunta. Você acha que o próprio mercado ele acabou se denegrindo? Ou seja, você cobrava 1.500, por exemplo. Aí vem o Dani e fala, não, mas ele tá fazendo a mesma coisa, eu sei fazer, eu vou cobrar 1.000. Aí vem eu, não, vou cobrar 500. Ou seja, o próprio mercado foi abaixando o preço. E por conta disso criou-se uma visão de eu vou sempre achar mais barato? Ou você acha que as pessoas elas não se sentem prontas, e aí é onde entra o Rodrigo, para conseguir ajudar ela a chegar nesse nível? Deu para entender a pergunta? Eu acho que é um mix das duas coisas. Tanto a parte da pessoa de ter muito mais no mercado, começou a surgir muito. E assim, cara, começou a surgir muita gente que era qualificado, que era gente boa de mercado, e esse cara começou a vender o serviço dele por R$500. O cara que era muito bom, certo? E ele começou a ter um montão de cliente lá, um montão de dor de cabeça, os clientinhos de R$500. E aí, cara, quando esse cara foi ensinar para os outros, ele ensinou nesse valor. Porque era o valor que ele aprendeu. Tipo, não fui eu, não foi o dono da agência da África que ensinou a negociar. Você tá entendendo? Então, tipo assim, para esses caras cobrar R$500 para fazer alguma coisa é ridículo, isso não existe. Entendeu? Então, assim, quem ensinou negociação de serviço, porque isso é um serviço, certo? Ou seja, é o seu tempo fazendo alguma coisa. Isso aqui é o ponto. A galera também não faz conta de quanto vale a tua hora. Exato. Ou quanto o cara quer ganhar ali no final do mês. Não faz conta. As pessoas não fazem conta, né? Então, tipo, a pessoa não sabe quanto ela vale. E outro ponto que você falou, o cara não se sente pronto. Primeiro, ele nunca vai estar pronto. Você não sabe tudo de tráfego. Até hoje. Ninguém até hoje não sabe. O cara perguntou, Rodrigo, eu devo estudar tudo primeiro e depois ir pra prática? Eu falei, você nunca vai conseguir estudar tudo. Na maioria das vezes eu ganho dinheiro pra aprender. Exato, mas é assim que é a brincadeira. E aí outro ponto importante que as pessoas não veem isso como um trabalho, porque não exige um longo período para que isso seja um trabalho. Você quer ser um advogado? Você vai estudar 5, 6, 7, 8 anos. Você quer ser um médico? Você vai estudar 10 anos. Você quer ser um gestor de tráfego? Em um mês você consegue ter o seu primeiro salário. Você consegue. Então, tem gente que não consegue, mas assim, a média consegue. Consegue isso até muito. Considerando que o cara vai estudar e já implementar? Ou com um tempo antes de estudar? Não, fazendo tudo junto. Tudo junto. Mas do zero. Um problema que eu vejo nisso é, primeiro, essa sensação de rapidez faz com que as pessoas não olhem isso como uma profissão. Não olhem isso como uma profissão. E isso faz com que o mercado inteiro comece a se aventurar. Meu amigo, eu tô aqui desde 2015, 14. O quanto de gente que eu já vi começar a desistir, começar a desistir de novo, é infinita. Exato. Porque a galera acha que isso aqui é uma quebrada de galho. Então, a maioria dos negócios daqui pra frente, e tá acontecendo esse movimento desde 2021, mais ou menos, os negócios que não têm um caixa saudável, que não têm visão de longo prazo, que não estão estruturando uma empresa de verdade, eles estão ficando para trás. Porque até mesmo as empresas, por mais que tenha muita empresa que hoje não tem noção do que é tráfego, já tem muita empresa que já passou por várias agências que cobram barato e estão muito arrependidas porque o barato no final das contas sai caro. Então, numa negociação, na maioria das vezes a gente aceita, para nós não vale a pena cobrar, dar desconto ou cobrar barato, porque a gente sabe que a gente tem uma estrutura, a gente tem qualidade, a gente entrega resultado para os nossos clientes. Então eu acho que isso é um problema grande do digital, que acaba se criando em todos os negócios, assim, em todos os mercados. Mas isso vai linkar com um ponto, falando dos desafios aqui, sem esquecer sempre que a gente foca nos desafios, nas dores e no crescimento. Falando um pouco sobre o que você estava falando sobre prospecção, sobre todas essas paradas, essas dores do mercado. Você estava na faculdade, você entendeu sobre FII mensal, você começou a olhar para isso. E aí, eu queria entender uma coisa nesse meio do caminho.
Como que você teve essa ambição? Porque isso pra mim é uma ambição, você começar a olhar novos cenários, novos lugares. E eu queria que você falasse, de onde veio essa ambição, essa vontade de crescer? E também, quais foram os seus primeiros desafios em cima dessa ambição? Porque você tinha vindo de uma cidade pequena, você era, tipo, eu acho que um ratinho excluído dentro da sala de aula. O deslocado. O deslocado, e você era um cara ambicioso, então com certeza você teve problema social, você teve problema com vários aspectos. Então eu queria que você contasse um pouco aí pra gente. Legal. Cara, primeiro, eu falo muito errado, até hoje. Falo muito errado por causa dos vícios de linguagem de lá e tal. Então, tipo, tinha essa brincadeira. Eu sou do norte, não do nordeste, mas a galera, tipo, generalizava. Assim, menino do nordeste e tal, pelo jeito que eu falava e tal. Então, assim, no final não houve uma grande exclusão. De verdade, não houve uma grande exclusão, porque eu sou muito comunicador também. Sim. Então, acaba que eu conseguia cativar bem a galera. Mas, cara, todo mundo lá falava pra mim que aquilo ali não ia dar certo. Isso não existe. Digital não existe. Isso é brincadeira. Arruma um emprego numa agência. E, de fato, eu arrumei. E durante muito tempo eu ganhava, tipo, 10 vezes mais do que eu ganhava na agência por fora da agência. E não saía de lá porque eu tinha medo. Então você era um funcionário e um freelancer ao mesmo Exatamente, tempo. Exatamente. Tipo, eu fiquei assim durante 1 ano e meio, mais ou menos. Desse jeito. E fazendo faculdade, fazendo tudo ao mesmo tempo. E 2 anos depois foi quando começou a produção de conteúdo. Mas isso aí é mais pra frente. Cara, o maior desafio foi dar o segundo passo. Você acredita que não foi o primeiro? O primeiro passo, eu fui muito maluco das ideias. Muito maluco. Eu vi como é que era. Eu lembro que eu assisti uns vídeos do Natanael. Eram uns vídeos dele vendendo o curso dele. Acabou que na época eu não comprei. Tinha grana. Aí, não tinha grana. Eu assisti o vídeo de vendas e falei, eu dou conta. Aprendi aqui. Eu aprendi por osmose. E aí eu falei, cara, eu só preciso sentar com o empresário, explicar pra ele o que é esse tal de Google AdWords e pronto, ele vai querer me pagar, sabe? Tipo, eu fui muito crente de que aquilo valia. É tipo, por exemplo, olha que doido. Se eu virar pra você e falar assim, Celta, o que você imagina? Um Celta. Um carro, sim. Um Celta, não é um carro, você imaginou um Celta. Beleza, se eu falo BMW X1, você imaginou uma BMW X1. Sim. É fácil de entender. Se eu viro pra você hoje e falo marketing digital, você pensa numa coisa, você pensa em outra, eu penso em outra e tal. Sim. Então, ou seja, cada um tem sua interpretação. Sim. Lá não existia isso. Todo mundo era um pote vazio. Então eu podia chegar com a minha interpretação e o cara entendia a minha interpretação. Então isso acabava sendo mais fácil de você conseguir implantar uma crença em alguém. Hoje você precisa derrubar a crença que ele tem para fazer uma boa negociação e implantar. Sim. Então meu desafio era conseguir o contato do empresário, porque eu não tinha esse contato. Aqui em Goiânia, eu não conhecia ninguém em Goiânia. Então eu saí mandando uns grupos de WhatsApp, né, daquele jeito bem de guerrilha mesmo, mandando para todo mundo, falando, gente, tô trabalhando hoje com marketing digital para empresas. Se alguém conhecer alguém que tá precisando, me avisa. Sabe qual era o maior problema? Marketing digital em 2015, a pessoa, marketing o quê? Exato. Já era muito difícil, né? E aí eu hoje, olhando pra trás, eu vejo e falo que era mais fácil, mas pra mim era muito nebuloso também. E eu fui lá e arrumei esse cliente, o cara me pagou. De fato, eu recebi 1.200, 1.300, não lembro o número exato agora, pra poder fazer. Ele botou 1.000 e tanto de saldo lá no Google também, e era uma garagem de seminovos. E foi uma indicação de um cara que era de uma turma, de uma das matérias que o cara pegava comigo. E eu fui lá e conversei, eu fechei com esse cara, o Cláudio, né? O Cláudio até hoje, né? Até hoje, como esquecer o Cláudio? Aí ele tinha o Lucas que ele contratou e ele falou assim, não, aí você faz o trabalho, eu não tive a noção do FII mensal. Sim. Eu fechei com ele pra fazer um mês e aí ele falou, não, daí você ensina o Lucas pro Lucas fazer. Depois, era isso, esse foi o combinado. Eu peguei aqueles 1.000 e tantos reais, botei no meu bolso e falei, caramba, ele me pagou antecipado. Sim. Falei, antecipado. Tipo, nem mudei a cara, eu só falei. Mano, eu nem sabia que eu tava sendo doido. Assim, hoje eu cobro só antecipado e tal, mas eu não sabia o que eu tava fazendo. E ele me deu e tal, e beleza. Cara, o cara vendeu tipo uns 40 carros no primeiro mês. Google AdWords, simples. Aí o que eu tinha aprendido no vídeo do Google? Eu falei, peraí, se eu colocar, a pessoa tá procurando HB20, ela encontrar no texto HB20 e tiver uma landing page do HB20, ele vai vender, tipo, vai dar certinho, sabe? Porque tinha pouca concorrência na época, né? Então, assim, o Web Motors dominava o top 1 no orgânico, mas não fazia o pago. Então, assim, então você não tinha essa concorrência. E aí eu fiz ele contratar o RD, criei uma landing page para cada um dos 3, 4 melhores carros, fiz uma campanha para cada carro e pay. Foi a primeira experiência que eu tive com mídia. O maluco ainda mandou um RD para dentro do pacote. Eu falei pro cara, não, eu liguei, eu tinha uma prima, olha que louco, eu tinha uma prima
prima que fazia jornalismo na época. Certeza. Ele deve ter visto semana passada. Tipo, uma semana antes, RD, faz landing page, Não. Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. Eu tô te falando, eu tava conversando com um cara, e aí eu sabia o Analytics. Quando eu instalei o Analytics e eu olhei aquela trolha, falei, eu nunca vou dar conta de mexer nessa ferramenta. Aí eu tenho uma prima que fazia jornalismo, eu mandei mensagem pra ela, eu falei assim, Lud, como que você faz pra ver as visitas do site, esse negócio e tal? Ela, no Analytics. Eu falei, mas não tem um mais simples não, assim, de ver? Aí ela, tem um RD. Aí eu, beleza. Aí eu abri o site, RD Station, levei lá no Cláudio, eu tava na empresa. Cheguei, Cláudio, essa aqui que você tem que contratar, cara. E ele contratou o RD na hora, ele falou assim, não, pode contratar então. Aí, beleza, ele contratou o RD, a gente montou tudo lá, fiz as landing pages. Cara, hoje em dia vocês constroem landing page visual. Sim. Na época, você colocava o textinho, clicava em pré-visualizar e ele mostrava como é que a landing page ficava. Você tinha que ficar fazendo isso, saca? Eu montei as landing page, eu montei tudo, deixei tudo bonitinho. O cara cadastrava, caía direto lá, chegava no e-mail do Lucas, o Lucas ligava, agendava pra pessoa ir lá, vendeu uns 30, 40 carros, um negócio assim. E eu, uau, cara, que massa! Qual o próximo passo? Não sei. Eu fiquei travado uns 6 meses depois disso. Demorei muito. Mas só nesse cliente ou fazendo a mesma coisa? Não, eu só outros? fiz ele. Só fiz aquilo ali. Eu não sabia como conseguir o próximo. Eu peguei, tipo assim, eu não sabia o que. Não foi 6 meses, não. Porque eu fiquei uns 4 meses ali travado. Sabe? Sem saber. Aí meus amigos falaram, vai trabalhar numa agência. Aí eu fui trabalhar numa agência, começaram a aparecer indicações pra mim, certo? E aí, beleza, foi isso. Eu troquei de agência, né? Porque foi quando eu comecei a produzir conteúdo. Eu fiz um blog na época, eu comecei a produzir conteúdo nesse blog. Cara, olha o tamanho. Que tipo de conteúdo, Roger? Ah, velho, de tudo que você imaginar, velho, de tudo. E, mano, eu via os caras fazendo, eu ia lá e fazia. Era tipo isso, eu via os outros fazendo, eu ia lá e fazia. Aí eu criei o blog, o site era jornadamdigital.com.br. Esse era o domínio na época. Aí Tinha maior, não? Hã? Tinha um nome. Não, eu sou péssimo de name. Eu sou o pior cara de inventar nome que tem. Um salve pro cara de branding lá da minha equipe, o Michael, que é ele que cria os nomes legais. Quando você vê lá no meu Instagram, nos meus negócios, você vê uma marca com nome legal, você vai falar, aquilo foi ideia do Michael. Eu mando no direct, parabéns, Michael. Parabéns, Michael. Se você vê alguma marca que você fala, nossa, que nome paia, Rodrigo, você é ruim. Você é ruim de name, hein? É tipo isso. E aí, cara, até perdi o fio da meada aqui agora. Eu tava nesse processo... Do domínio do blog. Do domínio do blog, exato. Isso. Aí, tipo, esse momento é o seguinte, eu comecei em 2015. Certo. Aí eu ficava com uns freelazinhos aqui, freelazinho lá, ganhava bem, ganhava uma grana boa. Aí acho que até mais ou menos o começo de 2017 eu ainda trabalhava na última agência que eu trabalhei. Aí eu vazei e falei, agora eu vou focar 100% em empreender. Não, vamos lá. Não é assim. A gente sabe. Não, ó, você que tá assistindo esse podcast... Você não vai estar trabalhando, você vai instalar o dedo e vai fazer tchau. Não verdade, é assim. É verdade. Porque tem uma dor de barriga no meio do caminho. Tem muita... Não, boa, lembrei. Isso que a gente lembrei de uma boa. Eu trabalhava nessa agência e aí eu comecei a fazer algumas coisas dentro dessa agência, meio que atravessando todo mundo. Eu comecei a intraempreender. Às vezes você já fez isso, você que tá aí do outro lado. Sabe quando você começa a atravessar? Sim. Tipo, eu fechava cliente pra agência. E chegava nos caras e falava, fechei o cliente, era um cliente de 1.200, 1.500. O cara, não, mano, mas esse valor aqui não faz sentido pra agência. E aí eu, se esse dinheiro fosse pra mim, tava massa, porque eu comecei a estudar sobre prospecção. Sim. Então eu comecei a atravessar algumas coisas. Aí eu fui desanimando. Mano, eu lembro de passar, 3, 4 semanas trabalhando desse jeito assim. Eu sentava na frente do notebook pra trabalhar, na agência que eu trabalhava, tinha uma janelinha do lado, eu ficava olhando aquela janela o dia inteiro e pensando, que merda que eu tô fazendo na minha vida. Na moral... Eu nunca tinha ouvido essa história sua e é muito semelhante com a minha. A última vez que eu trabalhei em agência antes de abrir a Nova Dimensão Digital, talvez se você tivesse ganhado uma moral do seu chefe quando você chegou com aquele cliente, ele tivesse te dado uma moral, talvez se ele te deixasse empreender lá ainda, você estaria lá. Exatamente. Eu também. Mas aí tem outra loucura no meio do caminho aí. Eu vou só explicar a minha rapidinho. Eu trabalhava numa agência e eu sempre fui aquele cara, comecei como desenvolvedor web, depois fiz parte de design, depois comecei com tráfego, Google AdWords, tirei todos os certificados, comecei a atender a maioria dos clientes da agência em tráfego. E aí eu comecei a dar ideias, comecei a estudar muito, fiz curso do Sobral, assisti a aula o dia inteiro, engolia. Quando eu comecei a evoluir e começar a trazer insight, intraempreender, vamos fazer isso, vamos trazer isso, vamos fazer aquilo. Um dia
meu antigo chefe olhou pra mim e falou assim, pô, mas não faz o que você quer, faz o que eu tô mandando. Na realidade, não. Eu lembro até hoje a frase. Ele falou assim, você não é pago pra pensar, você é pago pra fazer. Mais ou menos nessa pegada. E aí eu falei, beleza. E eu fiquei trabalhando da mesma forma. Eu sentava e eu falava, o que eu tô fazendo? Até o dia que eu falei, não aguento mais, não faz sentido. Porque não foi porque eu tava trabalhando dentro de uma empresa. Não tem problema nenhum se você não tem o perfil, que a maioria das pessoas não tem um perfil empreendedor, que tem estômago para aguentar os desafios. Se você empreende dentro de uma empresa que te dá oportunidade para isso. Te dá oportunidade para crescer, para executar suas paradas e fazer a empresa crescer junto com você, saca? E o saco foi o pior. É que umas 2 semanas depois, o meu chefe me chamou, sentou comigo, falou, velho, deixa eu te falar, eu não venho de família pobre, minha família tem estrutura e tudo certinho. Ele virou pra mim e falou assim, mano, vai fazer um intercâmbio. Você queria... Sério, você tá perdendo seu tempo. Falou pro ele funcionário falou pra mim, dele. Ele falou assim... Então, funcionário dele, ou seja... Ele olhou pra mim e falou assim, cara... Não, mas assim, ele falou, mano, o que você tá fazendo aqui? Tipo... Você daqui CLT, batendo ponto, tipo, mano, vai fazer um intercâmbio, vai fazer um negócio assim. Ele tinha razão, saca? Ele tinha razão. E olha que doido como foi a minha mentalidade. Eu falei, teu cu, eu vou... Na cabeça, não pra ele. Assim, teu cu, eu vou empreender, vou ser o melhor. E não sei o que, não sei o que. Claro, ainda enrolei um pouco mais de tempo e tudo mais. Porque dá medo, não dá? Dá muito medo, velho. Dá medo, mano. Eu ficava com aquela coisa, tipo assim, vou, não vou. Semana que vem. E você acaba ficando engolido pelas coisas do dia a dia. Sim. Mano, nessa época eu tinha quantos anos? Sei lá, nem lembro. 17, 22? Não. 22 já? 21. Eu tô com 28 hoje, 8 anos atrás. Não, eu tinha 20. 19 pra 20. E aí eu ficava com medo, eu tinha medo de ir, e eu era engolido pelas coisas de gente de 20 anos. Tipo, ao invés de eu sentar no sábado e montar uma lista de prospecção, coisa que eu já sabia fazer, porque eu estudava sobre prospecção nas horas vagas, não, eu ia pra balada, eu ia pro boteco. Eu não fazia as coisas que tinha que ser feito. Eu chegava na segunda-feira e só tocava a minha vida normal. Dali do trabalho, academia de manhã, ia pro trabalho o dia inteiro, faculdade à noite, voltava pra baladinha final de semana. Era só isso, e fui... Nesse ciclo a vida toda. Pergunta. Por exemplo, minha história, a do Dani, né, que acabou sendo juntas, a sua, por exemplo, sempre passa esse momento de turbulência, né? Pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Você fica com medo ali do precipício. Fica com muito medo. Mas eu queria saber 2 coisas. Primeira, você tinha um paraquedas? Ou seja, os seus clientes ali que você fazia o freelancer já era uma coisa mensal? Ou você, tipo assim... Não tinha estabilidade Você nenhuma. não tinha estabilidade, não tinha paraquedas. Fixa era a agência. E nessa eu não sabia nem, tipo assim, eu tinha uns clientes e tal, mas, por exemplo, eu tenho certeza que tem gente que eu trabalhei de graça sem ver. Saca? Que eu não tinha esse cuidado de olhar e saber se... Não, a mensalidade tá certa. Não tinha nada disso. Eu tinha de cabeça quanto eu tinha de negócio com cada cliente. Se o cara esquecesse de me pagar, ficava por isso mesmo. Então era assim. Não era um negócio. Esse é o que eu falo, velho. Você não vê o trem como um negócio durante muito tempo. Mas eu queria avançar um pouco nessa história, porque assim, dali, na hora que eu... pedi a demissão e fui atrás mesmo, eu tava com 4 negociações em andamento. Certo. Tipo assim, negócios já quase fechados, mas eles não fecharam. E eu já tinha pedido demissão. E eles não fecharam depois. E você já tinha saído. Aí tipo assim, aí foi uma parada realmente não é nem historinha feliz, por isso que eu vou pular, que não é o que a gente quer aqui. Eu fiz uma lista de cold e-mail de prospecção, fiz prospecção com e-mail, criei uma cadênciazinha lá e tal na época, focada em startups, que era uma parada que eu tinha conhecimento. E acho que eu fechei umas 3 startups, tipo em mais ou menos um mês. Bati uns 5 mil de faturamento. Isso em 2017. Tá. E aí, tipo, eu tava sempre tinha pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo e tal. Acho que eu fiquei com 6 mil de faturamento nessa época. Então, assim, aí foi massa. Aí dali não parei mais. Foi cliente. Aí foi nessa época onde começou a ter problema em casa. E aí vem uma parada foda de falar pra galera, que é assim, sua família quer seu bem, mas ninguém quer que você fique melhor do que eles. Sim. Ponto. É isso. Então, assim, eu já morava longe da minha família. Minha família no Tocantins, eu em Goiânia, certo? Eu lá empreendendo, eu comecei a trabalhar 15 vezes mais do que eu trabalhava quando eu era CLT. Então eu não tinha tempo pra nada. Tipo assim, aí a tocantinense fofoca muito, né? As fofocas chegavam em mim que, tipo, minha mãe e meu pai falavam assim, o Rodrigo não tá nem aí pra gente. Ele não vem ver a gente, ele não quer saber da gente. E, tipo, eu lá, focado, velho, trabalhando, achando que tava dando orgulho, saca? Não, ele, tipo, abandonou a família, só quer saber de trabalhar, agora só quer saber de Goiânia, não sei o quê. Porque eu acho que eles tinham uma esperança de que eu fosse terminar
a faculdade e voltar pra asa deles. Saca? Eles queriam isso. Eles queriam isso. No fundo, eu sei Mas que eles queriam. sabiam que nesse meio tempo aí você tava, empreendendo, fazendo freelancer, trabalhando e depois saiu Até hoje meu pai não sabe muito, não entende muito bem o que eu faço. Que da hora. Não entende muito bem o que eu faço. Minha mãe acho que entende um pouco. Mas de verdade, assim, se pedir por assim, o que o Rodrigo faz? Aí não sabem dizer direitinho. Isso é uma parada que eu falo pra galera, tipo, meus pais não aceitam, mano, que se dane, sabe? Não tem problema, não precisa saber, não precisa entender. Você só precisa mostrar resultado, a diferença entre o louco e pronto, tô lá pagando minhas contas de boa. Tô lá pagando minhas contas de boa. É isso, só isso. É até um ponto ainda muito sobre isso, que é você se preocupa muito com a opinião dos outros e você fica preocupado com coisa que ninguém tá preocupado. Exato. Você tá, minha mãe não sabe... Cara, igual sua mãe só quer que você tenha autonomia da sua própria vida. E olha lá. Igual quando você vai na academia e acha que tem alguém te olhando. Nossa, eu tenho isso direto. Será que eu tô fazendo certo? Puta, eu tenho muito isso. Sério, alguma vez você já olhou pra alguém e ficou julgando essa pessoa? Cara, não, mano, ninguém tá nem aí pra ninguém. Tá todo mundo achando que tá todo mundo aí pra você. É muito louco isso, mas ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí pra você. As pessoas estão assim, pra você. Cada um tá focado na sua própria vida. Se você morrer hoje, daqui 3 meses, além de sua mãe, ninguém lembra de você. Sim. Então para de se preocupar. Se dane, faz o rolê. E aí nessa época, construí a minha consultoria de marketing. E aí eu fui no começo freelava muita coisa. Nessa época não tem muito problema. O problema era, eu não fazia mais nada da minha vida além de trabalhar. Eu não tinha vida, eu não viajava, eu trabalhava de domingo a domingo. Era eu acordava 4 da manhã, porque eu fazia o operacional dos meus clientes ali no início da manhã e todos os meus clientes eram de Goiânia. Nessa época não era socialmente aceito uma videoconferência. A videoconferência era uma emergência, saca? Ou seja, eu tinha cliente das 8, visitava 3, 4 clientes pela manhã, 4, 5 clientes à tarde. E chegava à noite em casa e ia fazer mais o operacional. E nessa época eu ainda tava na faculdade. Eu ia te perguntar isso. Eu ainda tava na faculdade. Você terminou a faculdade? Terminei a faculdade, formei. Só Legal. não busquei o diploma, mas eu terminei. eu tenho um documento lá dizendo que eu formei. Então eu fui nesse momento aí, um cara que vivia pro trabalho e só trabalhava. Ou seja, amigos, espichou. Você era solteiro nessa época? Solteiro nessa época. Tive umas namoradas no meio do caminho ali, mas sim, eu era muito só mesmo, sabe? Poucos amigos, sempre fui de poucos amigos. Tenho o maior carinho do mundo por todo mundo que foi meu amigo ali durante todo esse trajeto, mas naturalmente desapareceu. E hoje, que eu até brinco, a minha esposa fala assim, amor, chama seu amigo pra tomar uma cerveja. Eu falei, que amigo? Eu tenho meu sócio, assim, vocês moram longe de mim, saca? Eu tenho meu sócio, meus funcionários e meu primo, que é tipo assim, que é amigo próximo de mim, saca? Meu primo foi morar em Goiânia agora e ele, pelo menos... Porque você acaba que não cultiva tanto amizades. Sim. Tem os amigos, os colegas e tudo mais, você não cultiva. Sim. Porque eu só focava naquilo. E, cara, é muito doloroso porque você vai ouvir da galera. Você sumiu, que não sei o que, não sei o que. Só tá pensando em dinheiro. Pensando em dinheiro. A jornada do empreendedor, ela é bem solitária. Eu ainda tenho a sorte, como você sempre fala, né? Que eu tenho a sorte de ter o Dani. Vocês dois estão em dupla, saca? Mas é bem solitária mesmo. Eu fiz o rolê sozinho. Por isso que, assim, nunca tive, igual quando a gente se conheceu num grupo de network, nunca economizei com essas paradas, porque é ali que eu faço os amigos. Exato. Eu faço amigos nos negócios. Sim, isso é muito bacana. E quando eu saí da agência, o meu maior medo era esse. Era só eu e o Júlio num quarto, eu olhando pra cara dele, ele olhando pra minha cara e a gente tem que fazer negócio, tem que vender e a gente tem que... Senão a gente fica pra trás do mercado. A gente tem que estar com outras pessoas se conectando. E como o Júlio não manjava tanto ainda, eu ia ensinando ele, aí ele me trazia insights de vendas, eu ajudava ele com vendas, ele me dava alguns insights também. Então, mas essa parada pega muito, assim, do empreendedor, não só de ser solitário, porque às vezes tá tudo bem, você botou uma parada na sua cabeça e você vai atrás. O maior problema é quando as pessoas que em tese, deveriam te apoiar e entender o seu momento, começam a te criticar porque você está trabalhando muito. Vou contar rapidinho a história do meu primeiro burnout. Você já teve um burnout? Tive. Se liga. Nessa época, porque assim, era uma consultoria minha empresa, certo? Eu vou dar uma acelerada na história. 2017 foi quando eu comecei a empreender de fato, tanto que o meu primeiro CNPJ foi dessa época. Eu cresci a minha consultoria, cheguei a faturar muito bem, ganhava muita grana, tinha um lucro muito alto, porque eu fazia tudo, eu era muito centralizador, mas tinha teto, né? Sim. Ali naquela época eu já comecei a produzir conteúdo. 2018 mais ou menos foi quando o Story foi lançado no Instagram, acho que foi em 2018, se não me engano. Foi quando eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, eu já tinha meu blog, comecei a produzir YouTube, comecei a produzir. Eu não tinha muito objetivo, mas eu fazia conteúdo porque eu queria construir
uma autoridade e eu me amarro em ensinar. Tipo, é uma das paradas que eu mais gosto no mundo é ensinar. E aí, quando foi para 2018, eu investi numa startup. Eu comprei participação numa startup e virei sócio deles lá e tal. Ou seja, eu já tinha algumas mentorias que eu fazia, turminhas de mentoria específico. Então eu equilibrava turma de mentoria, os clientes da consultoria, assessoria / agência e o Stay App, que chegou a ter um time de marketing e vendas de umas 12, 13 pessoas que era sob a minha gestão. Uhum. Eu equilibrava tudo isso ao mesmo tempo. E eu fazia networking todos os dias. Todos os dias. Eu fazia academia de manhã. Então, quando dava assim 5, 5 e meia da tarde, eu pegava meu WhatsApp, procurava algum empresário que eu queria fazer negócio e falava, vamos tomar uma cerveja hoje? E todo santo dia eu tava no boteco, num bar, num restaurante com algum outro empresário fazendo networking. Eu vivia pro business. Eu não fazia nada que não fosse vinculado ao business. Era tipo, era bizarro do nível, tipo assim, eu conheci uma menina num rolê, eu via interesse, tipo, será que o pai dela tem um negócio? Era desse nível. Tipo, eu pensava assim, será que faz sentido me envolver com ela? Será que tem algum business pra eu cavar aqui? Caraca, velho. Era desse jeito, né? Bitolado, então, tipo assim, não. bitolado. Eu tô falando disso negativamente, saca? Sim. Chegou num ponto muito drástico onde eu só pensava negócio o tempo inteiro. E aí, mano, quando chegou um ponto que eu comecei a engordar, porque eu comecei a não conseguir acordar pra academia. Cara, eu bebia todos os dias até 10, 11 horas da noite, você chega em casa, dorme, quer acordar pra treinar às 6, e outro você não desenvolve, então comecei a engordar, comecei e tal. E aí, cara, eu comecei a ter bruxismo. E no bruxismo você acaba mordendo errado. Sim. E aí o que aconteceu? Cara, na mordida errado, eu machuquei, eu gerei um trauma que, tipo, basicamente rompeu um vaso sanguíneo no meu dente. E esse vaso inchou e começou a bater num nervo. Então eu senti uma dor pulsante, assim. Você já mordeu um aço? Você já mordeu um aço e levou um choque? Tipo, que você leva um choque. Quem tá assistindo aí sabe do que eu tô falando. Quem tá assistindo e morde aço... não, tipo assim, você pega aquele papelzinho alumínio... e aí você morde aquele trem... É uma sensação meio esquisita. E você leva um choquinho. Eu ficava sentindo aquele choquinho assim, saca? E beleza, eu fui lá e tal. Aí eu cheguei no médico, o médico falou assim, cara, você levou um murro na cara, alguma coisa assim? O médico falou pra mim, não, ele falou assim... Então você tá mordendo com tanta força enquanto você dorme que você conseguiu gerar um trauma igual a ter levado um murro na cara. Aí eu falei, caramba, aí fez cirurgia, não sei o que, pra limpar, não sei o que. No meio do caminho deu uma amidalite, deu um negócio de amidalite, aí eu fui fazer o exame, o médico achou meu cortisol alto pra caralho, meu colesterol tava estourado. E, mano, eu tava muito louco da cabeça, muito louco. Aí, tipo, meu sócio falou assim, mano, fica 7 dias em casa. Fica 7 dias em casa, era 2018 já, finalzinho do ano. Seu sócio da startup? A startup falou assim, mano, fica uns 7 dias em casa e tal. Eu lembro que eu fiquei à base de remédio. Aproxima aqui do Mike. Aí, aproxima um pouquinho mais. Ah, tá. Então eu fiquei muito mal nessa época, muito, muito mal mesmo. E, tipo, qual foi o aprendizado? Mano, não dá pra você viver louco desse jeito, sabe? Não dá. Não dá. E foi dali, e hoje você perguntou hoje mais cedo, por que você dividiu o seu ano em partes? Justamente porque isso é importante. Você dá um gás... Aí você dá uma descansada. Aí você dá um gás, aí você dá uma descansada. Desde então eu faço isso. Eu divido ali, tipo assim, por exemplo, 90 dias. Eu faço um plano para 90 dias. Aí depois eu tiro 15 para fazer alguma coisa. Aí eu faço uma viagem, faço alguma coisa relaxante e tal, não sei o quê. Porque, mano, não dá pra você viver bitolado em cima disso. Não dá. Senão você não vive. Então foi uma sequência de doenças que eu tive, de crises que eu tive. Aí, tipo, eu engordei, depois emagreci de uma vez e tal. Aí, enfim, nada saudável, saca? Muito mal mesmo. E aí depois eu fui me reajustando, né? Fiquei uma semana em casa, zerei o Zelda que tinha acabado de sair, ou foi o The Witcher, não lembro, e tudo mais. E aí, cara, esse foi tipo o primeiro burnout que eu tive. Eu tive outros no meio do caminho também, saca? Eu tive esses problemas. Eu nunca senti isso, eu acho que... Porque eu comecei a empreender, por exemplo, você começou a empreender, você era solteiro, você tava full business, pensando muito. Eu já comecei a empreender, eu já namorava, então eu acho que... A Giovana sempre equilibrou muito isso. Mulher tem muito dessa, né? Eu acho que a Ju também salvou então, muito. Mano, filhos então, nem imagino, mas a Ju deve ter te salvado muito do tipo, te controlar, puxar um pouco, pra falar, vai com calma. Você vai alcançar, mas não precisa de tudo isso. Cara, tipo, você tem que ter gana, tipo, nossa, eu quero, mas você tem que ter calma. Sim. Se for fazendo agonia, você se atropela. Eu acho até um outro ponto, né? Se alguém vira pra você e fala assim, ó, você tem 10 horas pra subir essa campanha,
você vai subir aquela campanha em 10 horas. Né? Se alguém vira para você e fala assim, ó, você tem 2 horas para subir essa campanha. Se você for muito bom, você consegue pegar as mesmas 10 horas que gastou e com a qualidade fazer em 2 horas. Então quando você tem filho, namorado, algumas travas assim, que tipo te dão essa calma, eu acho que você fica mais produtivo, você deve ter um foco maior, você não acaba, bitolando da forma que você ficou bitolado para toda hora pensar em negócio. Então eu acho que essas coisas até podem ser positivamente voltadas para sua produtividade. E o que faz com que você consiga trabalhar de maneira mais inteligente. Exatamente. Então esse aí eu acho que foi dentro da minha carreira o momento que eu tive uma puta de uma crise que fez muito mal para mim e tal, e eu aprendi muito. E aí eu quero contar agora o segundo pior momento da minha vida, que foi quando a gente se aproximou lá no network, né? Que foi o seguinte, olha que doido. Essa startup que eu investi, ela cresceu. Eu não fui o único investidor, ela chegou a captar um total de uns 2,5 milhões, mais ou menos. Legal. Contando todas as captações. No último valuation dela, estava em 12 milhões. Da empresa. Então, você que fazia o pitch? Não. Eu era o CMO. Entendi. Eu cuidava de marketing e vendas. Legal. Ela foi fundada no final de 2017, eu entrei em 2018 e o último valuation que a gente fez foi no final de 2019. 2019. Isso. Aí o que acontece? Era um software, nossa empresa era um software, uma empresa de tecnologia, que era uma espécie de automação de marketing. É tipo um RD Station, só que ao invés de uma landing page, é um programa de fidelidade no balcão. Então você chega no café, vai comprar um café, eles, ao invés de pedir o CPF, pediu o telefone, o número de telefone para você receber os seus pontos. E dali começava uma automação de marketing via WhatsApp, ou SMS e tal e tudo mais. Então eu conseguia criar regras de comunicação. Tipo, nossa, tem 2 dias que você não volta aqui no café. Então era uma ferramenta de marketing para o pequeno varejista, sabe? De varejo pequeno. E aí a gente dependia que a pessoa fosse até o ponto físico para o programa acontecer. E o que aconteceu em 2020? Pandemia. Todo mundo parou de ir para o ponto físico. Só de março para abril foi mais ou menos 60% da carteira de clientes cancelou. E depois foi mais uns 20 e tantos %. Então, tipo assim, ceifou a carteira de clientes, ceifou o faturamento. Era uma empresa que já estava grande. Já tinha atingido break-even? Já. A gente gastava pra growth. Legal. Saca? Mas a gente, tipo assim, se cortasse o ads, se cortasse o ads era break-even, saca? Porque a gente gastava muito pra crescer. E aí, cara, eu tinha, como eu falei, acho que umas 13, 14 pessoas sob a minha gestão. Fora o time de desenvolvimento. Era uma empresa que ao todo com o sócio dava 29 pessoas. Legal. Tipo, a gente tinha uma sala grande, aquela coisa startup, a sala toda colorida, a coisa mais linda do mundo e tal, beleza. E aí, cara, aconteceu esse desastre em 2020, né? Com a gente, com todo mundo, né? Todo mundo sofreu muito nessa época. Alguns se beneficiaram, outros se lascaram. E no final das contas todo mundo aprendeu, né? Então, cara, quando isso aconteceu, a minha reação, e isso, tipo, cara, uma coisa que eu vou falar de muito coração pra todo mundo que tá assistindo esse negócio agora. Não fique em cima do muro, toma uma bosta de uma decisão. Vou abandonar esse negócio, vou dar o meu sangue pra salvar esse negócio. Escolhe um dos dois. Sabe o que eu fiz? Falei, ok, Pandes, tô de férias. Nossa. Saca? Foi assim que eu agi durante o período inicial da... Você nem desistiu, mas também não correu atrás pra dar certo. Exato, é porque olha o tanto que foi fácil colocar desculpa nos outros. Nessa época, eu já tava vivendo 100% da da startup. 100%. Tipo, eu tinha feito uma fusão da consultoria com uma outra agência, que isso é outra história. E eu tava focado 100% na startup, na minha equipe e tudo mais e tal. E aí, cara, nessa época a gente falou, temos que pivotar. Ou seja, a gente tem que reformular todo o software para uma pegada delivery, que é o que vai resolver e tudo mais e tal. Beleza, quem vai trabalhar? Os desenvolvedores. Até eles entregarem o produto, eu não tenho o que fazer. Tinha sim, eu podia estar fazendo live, eu podia ter gravado um curso, eu podia ter feito um monte de coisa que daria ou receita pra mim, sabe? Eu fico pensando, se eu tivesse lançado o Script, que é o meu curso mais barato nessa época, eu tinha ficado milionário em um mês, sério mesmo, por causa da pandemia, do momento e tal, tipo, mano, sério, quem tinha conhecimento desse negócio e não lançou naquela época que era muito fácil, cara, tipo, eu tenho esse arrependimento. Eu me arrependo também. Eu tenho esse arrependimento de não ter feito isso lá. Eu fui começar mesmo a focar na parte educacional em 2021. Então, beleza. Aí, eu fiquei sem fazer nada. Fiquei de boa. Falei, férias, relax, take it easy. O
que aconteceu? A empresa foi só... Mas ela te pagava um prolabore. Pagava um prolabore, que bancava a minha vida. Tipo assim, eu era solteiro, ganhava bem pra um cara que morava sozinho. Minha casa é minha, não é alugada. Meu carro era meu, não era alugado. Tipo, tudo... Tipo, eu tava confortável demais. Sim. Então eu basicamente vivi férias durante a Pandes, né? Mas durante esse período a empresa ainda tinha caixa pra ficar te pagando? Tinha, tranquilo. Eu faturava, saca? Porque aí fizemos algumas demissões, algumas pessoas saíram, mais saíram do que pediram demissões. Consegui realocar muita gente. Legal. Tipo, eu lembro, só o pessoal da Vind contratou uns 2, 3 vendedores meus, sabe? Legal. Então, tipo assim, ajudei a galera a se recolocar porque a gente não ia ter condição de pagar. E aí, beleza, foi a empresa, pegamos empréstimo pra dar uma segurada. Outra coisa, meu Deus do céu, cara, não façam isso. Para de usar o dinheiro de crescer pra sobreviver. A gente pegou empréstimo pra aguentar vivo. Meu Deus. Que vacilo. Muito vacilo, cara. A gente pegou e falou assim, vamos pegar esse dinheiro aqui. Aí a gente sentava pra negociar, pra conversar os sócios e... não, vamos tirar a sala, vamos vender, vamos entregar a sala, a gente paga a rescisão do contrato, parcela a rescisão do contrato, não sei o que. Não, vamos segurar, porque vai passar. Vamos segurar, porque vai passar. E usou o dinheiro pra viver. E aí... Não foi investido em fazer uma campanha, em fazer uma parceria, em fazer... Foi ego? Acho que foi. Foi uma decisão conjunta, tá? Tipo, eu e os outros sócios e tal. Burrice total. Burrice. A gente foi burro. É o que eu falo às vezes pro pessoal. Exemplo, a galera compra o Script, que é o meu curso mais baratinho, que te ensina como você começar a faturar no digital. De 3 a 5 mil reais, você aprende gestão de tráfego, você aprende a prospectar cliente e fechar negócio. Ponto. Aí o cara vai lá e bate os 5 mil dele de faturamento, 4 mil dele de faturamento. Aí o que ele faz? Ao invés dele comprar o próximo produto que ensina ele como contratar pessoas pra escalar, ele pega aquele dinheiro, ele pega aquele dinheiro e fala assim, meu, saca? Meu, não vou, não quero evoluir. E ele não sabe que o autônomo, cara, mano, vai chegar dezembro, você vai passar fome. Sim. É tipo, quem é autônomo aí, bota nos comentários. Você chega em dezembro, mano, os caras, os seus clientes, eles vão cancelar ou no mínimo suspender um contrato. Sim. Saca? Quando você já é uma agência, você tem um contrato, é diferente. É outro jogo. Então o cara não quer ir pro próximo nível, ele usa pra sobreviver aquilo que ele devia usar pra crescer. Foi o que a gente fez de errado, né? Aprendi isso da pior maneira possível. Aí, beleza. Quando foi em 2021, em fevereiro, a gente sentou, todos os sócios, e falamos, pessoal, o bagulho é o seguinte, em julho será pago o último prolabore dos sócios. Estamos alinhando com antecedência, nós 4 aqui, e é isso. E aí eu falei, Joe, preciso ganhar dinheiro? Preciso encontrar uma outra forma de ganhar dinheiro. Foi o que eu pensei, foi o meu mindset da época. Aí eu falei, tá bom. Na época tava todo mundo falando de coprodução. E aí eu falei, vou focar em coprodução, porque eu sei fazer. Eu tinha feito, assim, em 2020 eu fiz umas coproduções muito boas, com experts muito bons. Alguns mais ou menos e tal. Lancei um curso meu, que eu gravei lá, chamava Consultor da SK, que eu ensinava o cara a ganhar 10 mil por mês com consultoria de marketing e tudo mais e tal, fazer o que eu sabia fazer. E aí, cara, quando foi nesse momento, eu tinha um caixazinho, tinha um dinheirinho, e eu falei, vou começar esse negócio aqui, vou focar nisso. Não, mentira, eu gastei esse dinheiro. Eu gastei errado esse dinheiro, Sempre fui muito, muito ruim com as minhas finanças, mas melhorou, eu tenho um ano pra cá. Legal. Aí, eu falei, eu vou vender o meu carro pra investir nesse negócio. Eu vou investir em experts, eu vou não sei o quê. Botei dinheiro em um monte de gente que não voltou um centavo. Vendeu Coroleta? Vendi, eu tinha um Corolla, meu Corolla era 2018, né? Eu comprei em 2018, em 2020 eu vendi. Detalhe pequeno, eu vendi ele, passou 3 meses, o preço dos carros aumentaram. Putz, que vacilo. Teve essa. Não, olha a sequência, chegamos no ponto alto do podcast. Presta atenção na sequência. Fevereiro, vamos cortar os salários dos sócios, vocês têm até julho para arrumar outra fonte de renda. Certo. Beleza. Maio, decido pedir minha digníssima em casamento. Falei, vou vender o carro para investir no meu negócio, certo? Aí eu fiz um planejamento, era um planejamento, tipo assim, eu vou fazer isso e daqui a 8 meses eu vou estar com isso e aí eu consigo comprar outro carro depois, eu vou usar carro alugado daqui para lá. Certo. Beleza. Eu fiz toda essa estrutura, toda essa organização para poder fazer esse movimento. Passa um pouquinho, o carro aumenta de preço. Eu comecei a rodar as campanhas para vender meus cursos e o treino vendia. Eu começava a investir nos experts e o treino vendia. E o treino ia pra frente. Eu peguei expert que, tipo, o cara chegava na live e falava assim, eu não gosto muito de live, mas vamos lá. Na live. Saca? Era isso. Eu dei esse tipo de sorte. E não foi 1, 2 não, meu amigo. Foi um monte. E pessoas relativamente grandes, né? Gente boa. Que, tipo assim, você senta na mesa, a pessoa mostra pra você que ela é melhor naquilo ali. Sim. Mas ela não é um bom vendedor na internet.
Ponto. Aí eu, cara, meu Deus do céu, e o dinheiro indo embora. E eu investindo nesse povo. Sim. Falando assim, não, vou botar 5, 10, 15, 20 mil no seu lançamento, não sei o que, não sei o que. E o dinheiro não voltava. A pessoa, não, eu te pago parcelado. Eu, meu Deus do céu. Tá, aí foi junho, eu viajei com a minha então namorada, né? Pedi ela em casamento. Uma semana depois a gente chegou em Goiânia, fomos almoçar no Cheese House. Não consigo mais voltar, adoro o Cheese House, mas eu não posso mais voltar no Cheese House. Porque te lembra... Não, porque no dia a Juliana passou mal e ela odeia o Cheese House porque ela acha que ela criou uma assimilação. Uhum. Mas ela, nossa, que prato esquisito e tal. Eu fui no banheiro e vomitou. Fizemos o teste. Grávida. Isso sem Corolla, sem dinheiro, nada dando certo. Num puta momento de transição da sua vida. E né? eu falei, macacos mimosos. Estou no sal. Detalhe, mano. Aquele dia que a gente se conectou lá no evento, aconteceu antes. O quê? Antes da gente descobrir a gravidez. Ah, que a gente se conectou. Uhum. Sim. O nosso evento foi antes da descoberta da gravidez. Sim. Ah, então você não sabia que você ia Eu ter a não Violeta sabia, eu lá. não sabia que eu ia ter Violeta naquela época. Naquela época eu fui lá pra caçar expert. Meu objetivo naquele evento era encontrar experts. Uhum. E aí eu lembro que a gente fez aquela dinâmica, todo aquele negócio e tal. Aí eu virei pro Júlio e falei assim, cara, eu sou o meu expert. Posso contar essa história? Foi Legal. forte, essa história é bem legal. Porque o Júlio falou sobre isso pra mim e eu falei... Me marcou, porque hoje em dia eu vendo quem é o Rodrigo, né? O que você criou, enfim, a Nova Legião. Eu tenho uma admiração muito grande, porque eu vi o momento da virada de chave. Porque todo mundo fica, qual que foi o momento da virada de chave? Eu tive o prazer de ver a virada de chave. Tem enfim, uma pessoa, né, uma figura no mercado digital que se chama Mark Strider, e na palestra dele, ele fez uma dinâmica onde a gente se sentava de frente um pro outro. E aí ele virou eu sentei de frente pro Rod, o Rod de frente pra mim, e aí ele falou assim, você vai falar rindo tal coisa, e agora você vai falar com raiva o que você mais quer. Acho que era alguma coisa assim, né? Assim, E aí, ele, eu acho que era alguma coisa assim. Você vai falar com muita raiva o que você mais quer. E aí era a vez do Rodrigo virar e falar pra mim. E aí ele virou e falou assim, eu tenho que parar de ser otário, eu tenho que parar de perder dinheiro com os meus experts. Eu sou o meu melhor expert. E aquilo, eu arrepio até hoje em dia. Porque quando ele falou aquilo, eu falei, cara, que da hora. Tipo, dava pra perceber a sua emoção. Sentir, né, dava. Que, assim, a gente se conheceu naquele momento e tal. Depois a gente começou a se aproximar mais. Mas naquele momento, são poucas as vezes que você olha pra uma pessoa e você vê, parece que a pessoa tá... tipo, se abrindo contigo, sabe? Verdade. De verdade. E aí eu falei, cara, animal. Também. E aí, depois disso, deu a virada de chave, porque aconteceu tudo isso, cara. Tipo, não, e dali real. até o negócio dar certo foi, ainda. Mas foi o seguinte. Mas foi o momento que... Foi o momento que virou. Então, tipo, aí 2, 3 semanas depois desse evento foi quando a gente descobriu a gravidez, né? Enfim, daí aconteceu toda essa sequência de maluquices aí, né, que aconteceu na minha vida. E aí, cara, eu simplesmente cheguei naquele momento e falei, eu vou focar nos meus conteúdos. Aí eu pensei, peraí, o que eu sei fazer de melhor? E agora vem no grande mote, que é o seguinte, eu falo que eu ensino pessoas a empreenderem na profissão e no mercado que é anticrise, que é o mercado de vendas. Sim. É de vendas, é vendas. É tipo, você vai vender um serviço de tráfego pago, você precisa de vendas. Sim. Você precisa de vendas, prospecção, negociação, fechamento, Pra pessoas, tudo. neuromarketing. Venda é venda, né? Sim. Então tudo em volta do pessoal deve estar... Tudo. A gente não falou em nenhum momento do podcast. O que é a Nova Legião? Nova Legião é um grupo educacional que te ensina vendas. Legal. Te ensina a construir um negócio sólido que vende todos os dias. Você quer vender serviço de copyright? O que você quer vender? A gente ensina a vender. E também a parte de processo e tudo mais, tal. Mas é isso, é vendas. Vendas foi o que mudou minha vida. Foi ter coragem de ter vendido lá atrás, foi ter não sei o que, tal. Quando foi nesse momento, eu falei, agora peraí, eu não vou... eu tinha feito a agência que eu tinha, a assessoria que eu tinha, foi derretendo, eu fiquei sem cliente. Eu tenho que começar tudo de novo. Isso lá em 2021, eu tenho que começar tudo de novo. Eu tinha só os experts, né? Aí eu comecei a fazer prospecção, e aí vieram grandes clientes e tal, não sei o que, fui contratando gente e tal, reconstruí a agência, falei, beleza, agora eu vou ensinar outras pessoas a fazer a mesma coisa que eu fiz. Tipo, em 6 meses eu fiz o faturamento que lá na época tinha demorado 2, 3 anos. Você foi o seu próprio case. Eu fiz meu próprio case de novo. Sim. Aí a gente começou. E, cara, quando foi 2022,
E assim, cara, teve tanto perrengue no meio do caminho, tanto perrengue, porque, tipo, eu lembro a Juliana teve muita depressão durante a gravidez. E eu falava pra ela, assim, eu vou sair de casa às 7 da manhã e chegar às 10 da noite todos os dias. Falei, vai ser assim. Ela ficou sozinha. Eu brinco que eu quero mais um filho, né? Brinco não, falo sério. Pra que você possa viver esse processo, né? Eu falo pra que eu possa viver com ela. Ela tá muito traumatizada. Ela nem não vai engravidar de novo, não. É porque ela ficou difícil pra você, sozinha. porque você não queria também, né? Exato. Só que, cara, se eu não fosse... Saca? Tipo, minha filha nasceu no hospital público? Não, de jeito nenhum. Então eu fui lá, me organizei, bati daqui de lá, fiz todos os negócios que eu poderia ter feito, corri e fiz o negócio. Então, tipo assim, primeiro eu fiz o fixo, né? Reconstruí uma agência. Pá, faturamento tava massa, conseguiria bancar minha vida, organizar tudo, consegui reformar minha casa pra receber minha filha e tal, fiz tudo certinho. Beleza, depois organizei e tal, comprei o carro da Juliana. Falei, pronto, amor, tá aqui um carro pra você e tal, não sei o que, pra dar tudo certo. Agora tá massa. E aí o negócio continuou crescendo e não parou de crescer. Porque é o que eu falei pra galera. O primeiro passo é o mais difícil. O segundo é mais difícil ainda. Mas depois começa a ficar... Não é que é fácil, fica fluido. Fica fluido. Porque... Você aprendeu a andar na neblina. E são 2 pontos. Exato. O primeiro deles, quando você sabe vender... Você pode tomar o maior tombo do mundo. Você vai voltar, irmão. Você vai voltar pro game. Se você tem sangue no olho, e a segunda quer ter sangue no olho. Se você souber vender, mas você não tiver sangue no olho, coragem pra enfrentar esses medos, porque, mano, gravidez, mulher ficando em casa sozinha na gravidez, com depressão pré-parto, coisas dando errado, sem carro, sem um monte de coisa, irmão, ou você tem coragem ou você tem coragem. Você não pode olhar pro lado e nem transmitir falta de coragem. Porque se você chega em casa desmotivado, você acaba piorando as coisas dentro de casa. Não, eu sempre chegava assim, nossa, amor, cheguei, negociei hoje o contrato, assim, não sei o que. Ela, nossa, que massa, porque ela tava trabalhando antes e ela meio que parou de trabalhar, porque a depressão foi muito grande pra ela, essa é a verdade. Então, mano, foi um momento muito desafio, muito difícil e, cara... Eu olho pra trás e falo, ainda bem que eu fui, ainda bem que eu fiz, saca? E hoje, mano, continua sendo um desafio grande, até porque agora eu tô voltando a ter um time enorme. Um enorme time de marketing e vendas. A gente tem cursos de R$200 para pessoas iniciantes, tem imersões de projetos de até 50 mil. Então, tipo, por isso que eu falo grupo educacional, porque a gente tem muitas coisas ali dentro. Não é tudo do Rodrigo, tem outros professores lá dentro. Então, assim, cara, por exemplo, eu parei de estudar tráfego há muito tempo. Muito tempo. Outro dia o pessoal falou assim, e o TikTok Ads? Falei, caramba, eu vou ter que aprender esse trem e colocar uma aula lá? Não, vou contratar um professor. Traga um professor que seja especialista nisso. Procurei no mercado, encontrei um cara, falei, mano, quanto que você cobra pra você gravar um curso de TikTok Ads pra minha escola? Cobro tanto, toma aqui o Pix. Pronto, assina um contrato de direito de comercialização de imagem pra ter um curso do cara. E hoje eu tô fazendo, inclusive, tô comprando professores a rodo. Esse ano a verba de professores ela é gigante, porque a gente entrou com um professor de contabilidade, vai entrar com um professor da parte de jurídica de serviços, da parte de gestão de projetos, tudo. Cara, a ideia é que você não precise comprar nada além da Nova Legião para você empreender nesse mercado. Ele te chamou para ser professor de aula? Não. Não, de boa. Não. Nem para ser podcast. Mas assim, eu peguei, porque eu sou vendedor, né? Eu peguei o gancho eu tenho uma verba grande. Eu tenho um orçamento, eu tenho um orçamento. Vamos deixar em off. Não, deixa aqui, ó, cá entre nós. Eu procuro vasculho na nossa conversa, eu te chamei sim. Você me chamou? Chamei. Tá na nossa conversa. Eu debochei do Rod Rex. Caraca. Tem um momento... Eu não chamei assim... Tá, vamos lá. Eu não falei formalmente você vai ser um professor disso. Mas eu falei, cara, eu queria muito que você fosse professor entre conversas ali, saca? Sim. Mas a gente não falou, tipo, cara, quero que você dê aula disso. Eu vou entrar no WhatsApp e vou buscar, depois eu vou colocar aqui, se tiver um printzinho, mas pra ver se ele me chamou ou não. Sabe o que tá faltando hoje lá? Um curso de estratégia de tráfego. Ninguém, tipo, eu não sei mais montar uma estratégia de tráfego igual eu sabia quando eu tava no campo de batalha daquilo. Porque hoje eu não opero tráfego, eu quase não abro gerenciador de anúncio. Conte comigo, porque isso é o que eu domino. Então, eu ia falar exatamente isso. Não, essa parte de dominar a estratégia, acho que todo mundo, pelo menos... Se você não sabe, o Daniel é o melhor estrategista que eu conheço, tá? Mas eu gosto de sempre falar que, assim, cara, quando você é um bom gestor de tráfego, é como se você fosse um bom pedreiro, certo? Quando você é um bom designer, você é um bom arquiteto. Agora,
Você não consegue criar uma casa bonita, uma casa bem feita, se você não tiver um bom mestre de obras ou um bom engenheiro que faça ali a planta, né? Então, o estrategista ele é basicamente isso. Ele te dá um mapa e ele começa a ligar os pontos. Então, ele pega a parte hidráulica, a parte elétrica, ele coloca os pilares, entende de materiais. Tem uma visão sistêmica. Ele tem uma visão mais holística de tudo. Sim. Então, um estrategista hoje, para as empresas, ele é super importante. E é onde eu vou fazer até o link no que o Dani falou, de o mercado está mudando. E o que eu acho se um gestor de tráfego não for um estrategista, ele vai se dar muito mal. Porque apertar botão, cada vez mais, existem ferramentas e hacks, né? Para que você facilite esse trabalho. Não, Agora, você pensar nunca vai ser substituído. Eu falo que pra galera que me segue lá, que tá dentro da comunidade lá, a gente tem uma parte da comunidade onde o pessoal conversa, tem uma baita de uma rede de apoio para as pessoas terem ambiência e tudo mais. E aí lá eu falo pra eles, tipo, os melhores gestores de tráfego vão trabalhar pra vocês. Sim. Eles vão trabalhar pra eles, vão ser funcionários das empresas de vocês. Sim. Os melhores isso, melhor aquele e tal. E aí, tipo, eu vou além, que é uma coisa que eu tô começando que eu percebi em vocês recente, é uma visão mais empresarial do negócio, que vai além da estratégia. Vai, muito que além. É tipo, né, naquele negócio das franquias lá e tal, que eu nem sei se a gente pode falar sobre o assunto aqui, mas tipo, é pegar e falar, cara, negócios. Sim. Você vai para um nível mais acima. Porque eu vou pegar no mesmo exemplo. Você tem o pedreiro, o arquiteto, o mestre de obras, o engenheiro e o dono da construtora. Exato. Que é o que mais ganha dinheiro na cadeia. Mais ganha. Exatamente. Sacou? É isso. Perfeito. E esse é o ápice do cara. Beleza, primeira coisa, seja um bom pedreiro, aprenda, beleza. Ganhe dinheiro e tal. Mas você tem que ir pro próximo nível. Sim. E eu acho que hoje... no mercado assim que a gente vive, as pessoas elas focam em ser muito boas no que elas fazem. Isso eu acho que é real. Por exemplo, quando você busca a Nova Legião, quando você busca, sei lá, Pedro Sobral, enfim, essas pessoas, Alberto Altenhau, o Beto, né, da Empíricos, você quer ser muito bom naquilo. Só que não adianta, cara, não adianta. Você vai ser muito bom, você vai ter muito cliente e você não vai saber gerir aquilo. Então, não importa se vai ser muito bom naquilo, se você não for muito bom tecnicamente, mas também não for um bom empresário, você vai ganhar muito dinheiro e não vai saber o que fazer com aquilo. Exato. Ou até mesmo você não vai ter uma visão de longo prazo, você não vai saber como arquitetar aquela sua empresa da maneira correta. Então a visão empresarial, ela falta muito para os empreendedores de hoje em dia. O cara, eu gosto até de falar, né? Existe a diferença para mim do empreendedor e do empresário. O empreendedor, na minha opinião, ele é um estado de espírito. É o cara que fala, eu vou fazer acontecer. E ele vai começando a entender como é que funciona a dinâmica ali do game. Agora, o empresário é aquele empreendedor que já passou por essa fase de aprovação, que pode continuar sendo o empresário, pode continuar tendo a veia empreendedora, só que é aquele cara que ele já sabe do negócio. Ele sabe exatamente quais cartas dar, o que fazer e o que não fazer. O que fazer e o que não fazer, exatamente. Boa. E caminhando pro final do podcast, se vocês não aprenderam... E não deram like. Se vocês não deram um like, não deixaram um comentário, é que eu não sou um cara que nem você, influenciador, um canal no YouTube estourado, mas eu vou aprender. Conte comigo pra isso. Boa, cara. YouTube, eu vou falar um negócio pra vocês. Sobre rede social, né? Hoje eu tenho um Instagram, nesse momento ele deve bater hoje, inclusive, 50 mil seguidores. Vambora, então, vamos fazer, você que tá assistindo. Vai lá ver. Vai lá. Vai lá ver que tamanho que já tá, porque não vai parar de crescer. Mas, se eu fosse hoje começar do absoluto zero, sem meu YouTube, sem meu Instagram, sem meu TikTok, o Instagram seria a última rede social que eu investiria. Jura? Juro por Deus. Que da hora. Eu faria TikTok, isso. eu trataria meu TikTok como os influenciadores tratam os stories. Fazendo 20, 30 posts por dia, mostrando os meus stories no feed do TikTok, replicaria no Shorts do YouTube e focaria no YouTube. E o YouTube, ele é diferente do Instagram, que é extremamente ingrato, que quanto mais você cresce, mais difícil é crescer, o engajamento cai. Então, o YouTube é o contrário. Quanto mais eu cresço, mais multiplica. Eu te mostrei os números hoje lá da velocidade. Eu tinha projetado 40 mil inscritos até o final de abril. E tá com 32 mil no dia 3 de fevereiro, saca? Então, tipo assim, a velocidade começa a ser muito grande. Então, galera, sério, YouTube e TikTok. É lá que tá o ouro da produção de conteúdo. Mano, vou pegar muito esse insight. Eu juro pra você, eu juro pra você, olhando no seu olho, é a minha virada de chave pro TikTok. Por quê? Eu sou uma pessoa que consumo muito TikTok. E eu já fiz videozinho, o Dani sabe, lá no TikTok, mostrando a minha tatuagem, que deu 150 mil visualizações. E o Dani fala, mano, e ele já viu lá no
começo, você lembra que você falava, grava TikTok? Tipo, eu tenho facilidade, entendo como é que funciona a ferramenta. Esses dias a gente tava sentado conversando com um amigo nosso que tá com dificuldades no TikTok. Dei uma dica para ele, algumas dicas pra ele, ele falou, vou aplicar, e eu não aplico. Então assim, minha virada de chave, eu vou produzir conteúdo no TikTok. Então, ó, pra você que tá me assistindo, mesma coisa no Instagram e no TikTok, _ Júlio Lara. Vai lá que vai ter conteúdo, prometo. Boa. E agora a gente parte pra essa canequinha aqui, fiz até uma piadinha, mas essa caneca, Rod, tem algumas perguntas muito interessantes que você vai ter que responder de bate-pronto. Pra gente não pegar todas, que tem muito papel aqui, a gente vai sortear, eu vou pegar 2, o Júlio vai pegar 2. Você vai responder, a gente vai perguntar, você vai responder. Eu tô nervoso. Beleza? São perguntas que vocês sabem o estilo do nosso podcast, não é nada perguntando quando você bateu seu primeiro milhão, não. São perguntas cabeludas ali que vão te tirar do sério. Se você bateu o primeiro milhão, você bateu mais de não, mas eu gastei. Vamos lá. Essa aqui já foi no antigo podcast, já tomou algum golpe? Perguntaria de novo? Cara, você já vamos tomou perguntar uma história de golpe boa? Que eu tenha tomado um golpe? Tomou algum golpe já? Não. Então beleza. Nunca tomei Vamos golpe. desconsiderar essa aqui e vamos pra uma outra aqui, rapidão. Já tomou um golpe, adorei. Uma vez eu quase comprei o carro movido a água só pra ver se era verdade. Eu falei, isso aqui é mentira, mas eu não cara, comprei. ele é pronto pro golpe, velho. Eu falei, velho, que vontade de comprar isso daqui só pra ver como que é esse golpe. Essa aqui, eu já sei a resposta, ele já falou várias vezes no podcast, mas qual é a maior habilidade que te fez chegar onde você está hoje? Vendas. Sem dúvida, Vendas. né? É a habilidade de vendas. De saber negociar, de entender o que é, o que você tá procurando, de saber explicar o que meu produto resolve aquele problema. Boa. Bora pro próximo. Bate pronto as perguntinhas. Vamos pegar essa Bate bola, jogo rápido. Uma manchinha. Ai, caramba. Atenção do papel. Rod, vamos lá. Show. O que mais te incomoda na sua empresa? Na minha empresa, o que mais te incomoda? A zona que é a imprevisibilidade. Isso que é legal do podcast. É a verdade. Não, mas tipo assim, desculpa o termo, é um cabaré de cego aqui. Mano, é tipo... por exemplo... Mas em que sentido? Tipo, visualmente, um exemplo. escritório não, ou... tipo, não. O dia a dia mesmo, saca? É porque isso é uma parada que dá tesão na gente como empreendedor. O fluxo, tá sempre fazendo coisa nova e tudo mais e tal. Mas é muito imprevisível. E é tipo, nenhum ser humano gosta de imprevisibilidade, de fato. Às vezes você se sente confortável no caos, de tipo, tá na batalha, mas você chega no final do dia e você pensa, igual hoje mesmo que eu tava mostrando pra vocês aqui, hoje vendeu tipo 30% do que vendeu ontem. Véi! What the fuck, man? E eu não sei como é que vai ser amanhã. Quem vende qualquer coisa que depende de marketing, você depende de pessoas. Mano, e se todos os meus anúncios de vídeo naquele dia apareceram pra pessoas em momentos que eles não puderam escutar o áudio do vídeo? Quem controla isso? Exato. Você entendeu? Então, tipo assim, essa é uma coisa que eu tenho um ódio gigantesco, mas aí, sei lá, amanhã vai vender o dobro do que vendeu ontem. Saca? Então, e assim, é uma coisa bem imprevisível, mas ao mesmo tempo você precisa tentar controlar ali na unha. Mas isso que é importante, a gente fala aqui que o problema ele nunca acaba. Ele só muda de endereço. Ele nunca acaba. Encosta aqui mais. Bora. Então vamos para uma próxima pergunta, a minha última, depois vai a última do Júlio. Qual foi a pior decisão que você já tomou que quase quebrou a sua empresa? Que quase quebrou minha empresa? Pode ser qualquer uma das empresas. Qualquer uma das empresas. Não replicar o que tinha funcionado. Eu já fiz isso várias vezes. Várias uma coisa meio vezes. não óbvia, né? É não óbvio. Por exemplo, eu fiz um lançamento em 2020, como eu falei pra vocês. Foi o consultor da SK. Eu gastei, acho que na época, uns 8 mil e fiz 30 mil. Certo? Tinha um cara em parceria comigo, ele pegou 30% e também investiu 30%. Mas eu tinha pegado uma grana legal. Um primeiro lançamento que a gente tinha feito. Aí a gente, caramba, velho, deu muito certo, não sei o que. Nossa, no próximo, vamos fazer diferente? Nossa. E aí o outro, fizemos diferente e o resultado foi inferior. Aí, ao invés da gente voltar pro anterior, eu falei assim, não, velho, vamos agora pro perpétuo. Tipo, a gente nunca tentava melhorar aquilo que você já tinha feito. Eu fiz isso muitas vezes. Eu só comecei a ganhar dinheiro de verdade o dia que eu comecei a falar, como que eu melhoro o que já tá acontecendo? E entender que o simples funciona. Exato. Né? É a mesma coisa, tipo assim, a maior parte das pessoas tem, por exemplo, tá com a namorada. Aí a namorada começa a fazer alguma coisa que você não gosta. É muito mais fácil trocar de namorada, ou terminar simplesmente, do que tentar mudar a si mesmo e moldar vocês dois. Porque moldar dá trabalho, você tem que ir lá ter uma conversa difícil, as pessoas fogem de conversas difíceis. Sempre. Então, assim, mesma coisa nos business. Você, vou começar no tráfego local lá, que eu falei. Aí, beleza, aí você começa a prospectar os clientes.
É muito mais fácil você dizer não funciona, não presta, está saturado, do que você pensar o que eu melhoro no meu roteiro aqui? O que eu melhoro na minha abordagem? Eu vejo, isso eu aprendi na faculdade, eu tenho certeza que você, como fez faculdade, não é o que te fez chegar até aqui, né, hoje em dia, mas te deu uma base legal. Tenho certeza que você deve ter tirado alguns ensinamentos ali, ou não, né? Ou você teve algum ensinamento que realmente foi importante? Da faculdade? Cara... Pior que tive, de verdade. Assim, olhando pra trás, eu pego, por exemplo, administração e marketing do Kotler, saca? Mano, graças a Deus eu li aquilo na faculdade. Legal. Porque hoje, 99% do mercado de marketing não sabe de nada de marketing. E querendo ou não, você fala até de 4Ps, e os 4Ps vêm do Kotler, né? Se eu fizer agora uma enquete no meu Instagram, quem sabe o que são os 4Ps do marketing? 90 e tantos % vai ser... Não sabe o que é. Por que eu perguntei da faculdade? Eu até esqueci, mas... acabei de lembrar. Na faculdade eu lembro de um professor ele falar sobre inovação, né? Inovação é uma coisa exatamente o que você falou. Ao invés de pensar em como melhorar, eu vou trocar. Ao invés de você melhorar o que você fez naquele lançamento, eu vou mudar a metodologia. Eu vou fazer tudo Existem dois tipos de inovação. Existe a inovação incremental e existe a inovação disruptiva. Toda vez que eu converso com um empresário que ele tá fazendo alguma coisa, ele tá pensando sempre na inovação disruptiva. O que é inovação disruptiva? Pô, o Uber é uma inovação disruptiva. Pô, existia ali um problema no mercado, aí veio o Uber e sanou. Só que, por exemplo, a roda é uma inovação disruptiva. Só que, cara, uma metodologia, às vezes, não é uma inovação disruptiva, é uma inovação incremental, porque eu melhorei ali alguma coisinha. Quando você faz otimização em campanha, você muda tudo. Você muda, não tá dando essa campanha aqui no Instagram, então eu vou fazer TikTok Ads. Não, cara. Você melhora o criativo, melhora o público, enfim. Melhora a copy, então, melhora isso, melhora aquilo. Só que o problema as pessoas sempre querem fazer inovação disruptiva. Então, por isso que às vezes não dá certo. E assim, se inovação disruptiva fosse a regra, Uber não era Uber. Exato. A gente teria trocentos Uber diferentes. Exatamente. Vamos pra última? Bora. Vou pegar essa aqui. Legal. Rod, em que aspecto você acha que precisa melhorar? Preciso melhorar? Gestão. Gestão? Gestão é meio amplo. Gestão de pessoas, muito amplo, processos, né, velho? De pessoas. De pessoas. Eu sou o tipo de pessoa que foge de conversas difíceis, de dar um feedback difícil. Eu sou demais. Por isso que eu fico batendo nessa tecla pra eu aprender. Quem ensina aprende mais do que quem tá ouvindo. Sim, perfeito. Sempre. Então, assim, por exemplo, eu dei um feedback pro meu gestor de vendas recentemente e ele virou pra mim e ele chegou no meu sócio depois e falou uma coisa que eu tinha dito que não foi o que eu tinha dito, ou seja, eu comuniquei mal e eu demorei uns 3 dias pra poder sentar com esse cara de novo. Fiquei protelando. Falei, não, tem que resolver. Então, eu preciso melhorar isso. Eu preciso melhorar minha proximidade com o time e minha forma de melhorar o meu time. Pra mim, esse é meu maior desafio de 2023. É ser um bom líder e não só o melhor naquilo que eu faço. E quem enxerga esses problemas resolve muito mais rápido, porque você já sabe onde está essa dor. Eu já sei exatamente o meu desafio de 2023. É me tornar um líder melhor. Irmão, conversamos por muitas horas aqui. Foi um prazer. Falar muito rápido. Foi do balaco. Muito rápido. É que estamos de noite, temos outros compromissos, mas senão eu ficaria aqui por mais algumas horas falando contigo. É sempre muito bom estar com você aqui, direto de Goiânia para São Paulo, para vir aqui visitar a gente. Desejo aí um 2023 maravilhoso para você. Espero aparecer no seu treinamento como um professor, mas assim, foi muito bom, engrandecedor demais. Saber das suas dificuldades é muito engrandecedor para nós, aprender um pouco mais com você. Às vezes a gente olha para as pessoas da mesma forma com que eu te admiro e sei que você me admira. Eu sei que às vezes a gente olha e fala, pô, o Dani tá perfeito ali com a operação dele rodando e eu olho isso de você, mas a gente sabe que o dia a dia é muito mais obscuro. Sim. E é por isso que existe esse podcast, né? Exatamente. Para que a gente possa realmente trazer para você que nos assiste que, cara, você pode olhar para ele, ver 40 mil seguidores, ver a nova legião crescendo, mas existe muitos desafios que você tá passando. Muita coisa. Então vamos lá. Para finalizar, dá o like. Olha para aquela câmera ali e faz um jabá primeiro sobre o podcast, dá seu feedback e depois fala uma frase para aquela... Faz um jabá sobre o podcast? Sobre curtir, comenta essas paradas de YouTube que você quer. E depois você fala uma frase para aquela galera que tá num momento de dificuldade, tá num momento talvez que você já passou ou de burnout ou de estar empreendendo e não enxergando a neblina e desesperado, uma frase final que eles vão ouvir, que eles vão falar, caraca, eu precisava ouvir isso. Boa. Então é isso, pessoal. Obrigado pelo convite, de verdade. Foi muito bacana trocar essa ideia com vocês. Sempre é muito massa conversar com vocês. Gosto muito de vocês. Que bom que a gente ainda ficou amigo, né, no meio desse negócio.
Você que tá assistindo aí, aqui embaixo tem um botãozinho do like, assim, você aperta nele. Quando você faz isso, você ajuda os meninos que estão desenvolvendo esse trabalho aqui, que estão trazendo gente de fora pra vir pra cá fazer esse podcast, que é sensacional. E aqui embaixo tem um botão que tem tipo uma setinha apontando pro lado, escrito compartilhar. Se tiver em inglês, tá escrito share. Clica nele, vai aparecer um botãozinho de WhatsApp. Você vai clicar no botãozinho do WhatsApp e você vai enviar para as 3 pessoas que você considera que precisam criar vergonha na cara e começar na internet. Começar a ganhar dinheiro, começar a mudar de vida, certo? 3 pessoas, viu? E se você tá assistindo esse vídeo porque alguém mandou para você, agradece essa pessoa porque com certeza isso vai gerar valor, tá? E para fechar, a dica que eu quero deixar de coração é o seguinte: guarda o seu celular, guarda o seu computador, sente-se em uma mesa com um pedaço de papel e uma caneta. Escreve aquilo que você está com vontade de fazer. Faz esse exercício. Faz isso hoje. Escreve. Longe do seu celular. Cara, é 15 minutos. Eu aprendi isso com... Esqueci o nome do cara agora que me falou isso. Mas ele falou, abra uma cerveja, sente-se com um caderno e anote os seus pensamentos. Até a cerveja acabar. Só uma. É só uma long neckzinha, uma latinha que seja. Pra mim, eu ia escrever uma linha. Tá bom, por causa do Júlio, uma caixinha de cerveja. Uma caixinha de cerveja. Mas pra assim, mim. coloca uma cervejinha, eu faço isso pelo menos uma vez por semana. Às vezes sem a cerveja, mas tipo, eu sento ali uma vez e tal e anoto as coisas que estão na minha cabeça. Cara, dá uma clareza de incremento daquilo que a gente falou, que pode mudar completamente o rumo do que você tá fazendo. Mesmo que você seja iniciante e tal, não sei o quê. Um exemplo que iniciante pode fazer é, pega o seguinte, você tá pensando em entrar pra Academia Nova Legião, lá pra minha escola, pra aprender a empreender e tal. Pega um papel, traça uma linha no meio e escreve de um lado prós e do outro contra. E toma a decisão qual foi o mais benéfico. Boa. Perfeito. Essa parada de sentar e anotar, esvaziar a mente, eu vou fazer isso. Não compra por impulso e não deixa de comprar por impulso. Escreve prós, contras. Por exemplo, na página de vendas da Nova Legião, não tem um vídeo de vendas. Eu tenho um vídeo, o começo do vídeo eu não vou usar nenhum gatilho mental em você aqui. Eu vou abrir a plataforma e vou te mostrar o que tem lá dentro. Legal. É isso, tipo, assiste, vê se faz sentido pra você. Aí lá eu mostro como que é o curso por dentro. E aí se a pessoa achar que faz sentido pra ela, compra. Legal. Sacou? Antes de você terminar, Dani, queria te agradecer. Porra, tenho um carinho enorme pelo Rods desde quando a gente se conectou lá. Já tinha admiração por você, hoje em dia tenho carinho por você. Fico bem feliz da gente ter se aproximado, manter essa amizade. Eu sei que é uma admiração bem recíproca de ambos os lados, mas, porra, da hora demais ter você aqui batendo esse papo com a gente. Se eu pudesse, se a gente tivesse tempo, a gente ficaria mais 3 horas aqui, mas quem sabe talvez uma parte 2, né? Será? E esse foi mais um episódio do Nova Dimensão Podcast.